Olá, sempre uma alegria poder contar com a sua companhia aqui em mais uma conversa pública. Uma delícia ter a sua presença conosco. Hoje nós vamos falar de um tema da maior importância. Setembro assumiu o amarelo para chamar a atenção de todos nós com relação à questão das doenças mentais. A saúde mental ela tem sido um tema abordado cada vez com maior intensidade pelas mais diferentes especialidades. E não é à toa. Isso tem acontecido porque o número de pessoas entre 10 e 19 anos que apresentam desequilíbrio mental, medo, isolamento social, tentativas de suicídio, cresce de forma assustadora. Presta atenção, gente. Pessoas entre 10 e 19 anos, né? Jovens, adolescentes, na verdade. E essas doenças, elas já representam cerca de 16% da carga de doenças e lesões nesse público. A depressão é a principal causa e o suicídio já está vindo em terceiro lugar. Para falar sobre esses temas, para falar sobre saúde mental, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a psicóloga Lucy Emídio, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo e por que o aumento dessas doenças mentais. Lucy, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Boa tarde, é um prazer grande estar com vocês aqui, participar desse momento. Realmente nós temos sido todos impactados por esse sofrimento, por essa dor que tomou um caráter mundial. Todos nós temos sido afetados por alguma história próxima, por casos que nos afligem. E eu queria começar compartilhando com vocês a frase que o CVV tem por prática repetir, que falar é a melhor solução. E acrescentar também o olhar da Karina Fukumitsu, que é uma suicidóloga e que teve uma vivência na infância de uma mãe suicida e ela transformou essa sua área de atuação específica. E ela diz o seguinte: se falar é a melhor solução, acolher é a melhor ação. A gente está falando de uma faixa etária onde a vida está saindo da interferência direta dos pais, quando começa um processo de autonomia. 10 anos ainda é pré-adolescência. Então, é uma fase onde aumenta já o processo de diferenciação que o ser humano sofre a partir do nascimento. A gente se constrói como indivíduo a partir da história familiar. A identidade entre mãe e filha ela acontece e vai até o momento em que o sujeito começa a se perceber que ele é um indivíduo. Quais são as maiores necessidades do ser humano? É se sentir pertencente, ou seja, eu pertenço a um grupo familiar, eu sou pertencente, eu sou um elemento de um grupo que me dá sustento, me dá suporte em todos os aspectos, mas a partir desse processo de diferenciação que começa já na infância e progride, e começa a aumentar o seu espectro para a sociedade a partir da adolescência, há uma diferenciação que é a busca da autonomia. Sim, eu preciso pertencer, mas eu preciso também ter espaço para ser indivíduo. E quando eu começo a me perceber como indivíduo, como alguém que terá que assumir responsabilidades existenciais, não só no ambiente familiar, mas na sociedade como um todo, começa a se refletir uma série de demandas que cobram desse indivíduo alguns posicionamentos diante da vida. Uhum. Desculpa, Lucy, a partir desse histórico que você traz, né, a necessidade de falar, a necessidade de acolhimento, esse período de decisão, né, de tomada de decisão com relação de para onde eu vou, as cobranças sociais, você consegue estabelecer ou nos orientar com relação ao que está causando esse desmoronamento da saúde mental nos nossos adolescentes, já que a gente está falando dessa faixa de 10 a 19 anos? Olha, então, o meu entendimento, assim, observando, até mesmo nos casos que a gente recebe no consultório e que a gente observa no mundo, há uma situação que vem se intensificando a cada vez mais. O que acontece? O que dá sustentação ao ser humano? É o que eu disse anteriormente, é você se sentir pertencente, você se sentir um indivíduo. Nós somos seres de contato. As relações familiares têm passado por um padrão de mudança muito intenso
nas últimas décadas. Então, a rede de sustentação, a rede de suporte, ela também foi se fragilizando, ela foi se vulnerabilizando, porque antigamente um adolescente, uma criança de 10 anos, qual era a realidade dela? Era uma família no entorno, era a intervenção, era o cuidado, até mesmo com a flexibilização dos padrões de criação, a história do meu quarto, ou seja, aquela criança, aquele adolescente que já tem uma vida autônoma nas redes sociais, no mundo externo, quando ela ainda não tem um autossuporte para se defender e para identificar quais são as situações, os relacionamentos possivelmente agressivos, que possam trazer danos para o seu entendimento, ou seja, não tem maturidade compatível para a autonomia que alguns deles assumiram. E existe um mundo externo que é altamente agressivo nas redes sociais, que trabalha gerando realmente situações de frustração, quer dizer, baixa resistência à frustração, porque assim, há um mundo idealizado, há um perfil que necessita se atender, que as pessoas não dão conta. E aí muitos pais perderam acesso aos filhos. Então, são os filhos do quarto, e não os filhos da família. As conversas que antes aconteciam, as relações que eram estabelecidas e que davam segurança, elas se perderam, ficaram voláteis, foram terceirizadas. Então, muitos aspectos que formariam, que seriam a base de uma estrutura emocional sólida, elas foram destruídas e estão sendo minadas. E isso tem que ser refletido. Até porque esses filhos do quarto, a gente não sabe com quem eles estão conversando, o que eles estão ouvindo, a quem eles estão ouvindo, né? E, na verdade, quais são as orientações que essas crianças ou esses adolescentes estão recebendo. Você falou, né, antigamente, há 10 anos, você tinha toda uma estrutura familiar. Hoje, a gente dizer que chamar uma pessoa de 10 anos de criança é até ofensa, né? E a gente imaginar 19 anos adolescente, o que é isso? É até ofensa, né? Porque essas pessoas já se acham muito donas de si. Só que emocionalmente não é bem assim, não é mesmo? E essa mudança na faixa etária e até no comportamento respectivo tem sido alterada, alcançando as faixas etárias mais baixas e também levando a adolescência para uma faixa etária mais elevada, porque as pessoas estão tendo um amadurecimento muito mais difícil, demoram muito mais a amadurecer, e com as questões mesmo até do próprio perfil, né, da sociedade. O que a sociedade espera hoje de uma criança de 10 anos que muitas vezes tem uma quantidade enorme de compromissos? Isso não fala de toda a sociedade, mas de alguns nichos camadas específicas da sociedade que têm acesso, né, a um padrão maior de investimentos da família nessa criança, que não permitem a liberdade de brincar, a descontração, que limitam muito a vida, trazem uma série de compromissos. E há também uma reatividade, porque os mais velhos começam a ter dificuldade de assumir responsabilidade. Eu queria pegar assim, um olhar que me ocorreu. Se eu pegasse um adolescente de 16 anos, ou até mesmo me descrevendo aos 16 anos, eu tinha uma família com dificuldade, sim, mas tinha uma família que me dava um norte. Eu estava estudando, eu tinha um projeto de estudar, de chegar a concluir uma formação, tinha uma previsão de carreira, eu tinha uma previsão de como a minha família estava se conduzindo, e a imprevisibilidade desses tempos modernos também é algo que tira o chão. A pandemia ainda trouxe um golpe pior ainda sobre esse processo, porque tudo que era certo em termos de eu estou estudando, eu estou fazendo um curso, terminando uma formação, pretendo viajar, fazer uma pós, quantos sonhos foram interrompidos? Então, essa incerteza gera insegurança. É isso aí, queridos. Hoje, aqui no Conversa Pública, a gente está conversando com a Lucia Emídio, ela que é psicóloga, e está nos ajudando a entender o que é que vem causando esse volume de falta de saúde mental, de problemas na saúde mental, especialmente com os nossos adolescentes, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente mais de 700 mil pessoas estão cometendo suicídio. Isso é um número assim absurdo, realmente. E 16% da carga de doenças gerais elas estão acontecendo nesse público de 10 a 19 anos, e doenças do tipo isolamento social, tentativas de suicídio, medo,
ansiedade, depressão. E aí, Lucy, como é que a gente pode ajudar essa moçada a enfrentar essas questões? Como é que a gente pode perceber? Eu acho que talvez essa seja a primeira pergunta. Quais são os sinais que a gente pode ter, que a gente pode identificar de que esse jovem, esse adolescente, ele está entrando num processo de falta de saúde mental? Bom, nas faixas mais baixas, muitas vezes é a instabilidade, a agressividade, uma irritabilidade, um comportamento alterado, pode ser um indício de que há ali um fator de depressão, de desconexão da realidade, de um sofrimento emocional. Eu queria usar uma frase do psicólogo Edwin Schneiderman: suicídio é o ato definitivo para um problema temporário. Então, eles enxergam a solução, que não é a solução, são os 3Ds do suicídio, do ato suicida, da ideação suicida. É o desamparo, ou seja, se sentir desamparado, eu não tenho ninguém por mim, ninguém pode me ouvir. Então, a presença, manifestar presença, trazer para a escuta, ampliar o conhecimento de que as situações dolorosas, elas são transitórias, que há um fim, que aquela dor que a gente não consegue sentir por ele, mas que diz, eu posso não entender a sua dor, mas eu estou aqui, eu sou presença, eu estou aqui, eu me ofereço para te ouvir, para você dividir comigo o que você está sentindo, a sua dor. O desespero, porque não há esperança, essa situação não tem solução, essa dor não vai passar. Então, diante disso, surge a ambivalência, que não é vontade de morrer, é vontade de interromper o sofrimento sem encontrar um caminho de saída. Isso que eu ia comentar com você, o suicida, ou aquela pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer. A morte não é o objetivo dela. O objetivo dela é cessar a dor, cessar a angústia, cessar o problema, não é isso? Isso, e aí está o papel das relações, porque se a comunicação, se o relacionamento superficial que caracteriza o nosso tempo, ele for desfeito, ou seja, com aproximação, com contato, com entendimento de quem está no entorno, poder chegar, procurar ouvir, trazer para perto. E estar perto também, que às vezes a ansiedade de quem percebe um familiar com ideação suicida é desespero. Então, começa a tentar puxar, não faz isso, faz desse jeito, e não vai dar norte, porque a pessoa já tentou. É você dizer, olha, mesmo não entendendo, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Até uma das perguntas que a Karina Kukmitsu, que eu até indico para que vocês procurem seguir, ela diz o seguinte, uma pergunta para se fazer para quem está com ideação suicida é: o que você quer matar na sua vida através do suicídio? Você sabe, eu ouvi essa semana, numa entrevista, uma colocação da seguinte ordem, que eu nunca tinha parado para pensar a esse respeito, quando a gente está falando em comunicação. É que, na verdade, a gente ouve com o ouvido, mas a gente escuta com o cérebro e com o coração. E eu fico pensando que, na verdade, eu achei que isso é muito verdadeiro, sabe? E, na verdade, eu acho que a gente só pode chegar a fazer esse tipo de pergunta se a gente estiver ouvindo, estiver realmente dando atenção, pensando com o cérebro, pensando com o coração e alcançando o problema desse outro, né? Para buscar ajudar a resolver o problema desse outro. E com relação a essa questão da depressão, Lucy, por que esses jovens eles estão sofrendo tanto de depressão? O que leva a depressão? Até porque tem muita gente que acha que depressão não é doença, que depressão é piti, que depressão é qualquer coisa menos doença, né? Olha, a depressão, ela tem uma correlação direta com os quadros ansiosos. E não é por acaso que o Brasil está no segundo lugar nos índices de ansiedade mundiais. Então, a estrutura do nosso país, de alguma forma, propicia esse estado de ansiedade. E se a gente olhar que o Brasil também tem uma prevalência no acesso às redes sociais, tem prevalência nos níveis de busca de tratamento corporal, de mudança, de cirurgia plástica, tudo que fala de aparência, e as pessoas têm que se encaixar em padrões que não são a sua realidade, dos quais ela não dá conta e que a internet trouxe para dentro de casa.
Na infância, anteriormente, você tinha que olhar os seus coleguinhas, as comparações, se existiam no nível de proximidade onde as pessoas tinham semelhanças mais do que diferenças. Hoje em dia, são pessoas aparentemente perfeitas, que se exibem e se mostram, que entram na casa e que informam que o padrão é aquele, e aí a autoestima baixa, é a rejeição, é a incapacidade de atender esses padrões, é não ser aquele que tem tudo que os outros apresentam que tem, é não ter aquela vida feliz que aparece na internet, que não é o mundo real, mas eles não discernem isso, e o isolamento social, a falta de convivência, impede que essas trocas sejam feitas, que essa desconstrução desse mundo ideal seja feita. Então, quanto mais a gente puxa para a relação, para a proximidade, para a geração de vínculos, num padrão mais saudável, maior é a possibilidade de que haja uma restauração para não chegar a esse quadro depressivo, que a ansiedade leva ao transtorno de ansiedade generalizado, onde o controle é ainda menor, que acaba evoluindo para a depressão. Verdade. É importante a gente pensar que Deus nos fez seres sociais, né? Nós somos indivíduos, cada um com a sua personalidade, o seu jeito de ser, mas nós somos seres sociais. Quando Deus criou a gente, Ele criou pensando com o propósito de que nós vivêssemos em comunidade, né? Vivêssemos em comunidade e não de uma forma isolada. E eu queria dar destaque também, Lucia, a essa questão do que você falou. Muitas vezes, muitos de nós vivem querendo ser o outro. As coisas só são boas, as coisas boas são sempre aquelas que estão no outro. E a gente não aprende a gostar da gente mesmo, do que somos, de como somos. E, na verdade, a gente só vai ter equilíbrio emocional, e viver bem quando a gente se aceitar como a gente é. Muito obrigada por continuar conosco aqui nesse papo maravilhoso com a Lucia Nídio, né? Ajudando a gente a entender o momento em que vivemos, em que vivem os nossos adolescentes e por que eles estão se perdendo emocionalmente, né? Lucia, a Covid, esse tempo da pandemia, agravou essa situação toda? Porque isso não é uma situação específica do Brasil, né? Esse quadro de transtornos emocionais nessa faixa etária não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial. A pandemia piorou isso? Com certeza, a pandemia piorou. Em que aspecto? O adolescente, uma das características da transição dele da família para o mundo é que ele começa a se identificar com o grupo, é a época em que ele escolhe as mesmas roupas, eles costumam se vestir da mesma forma, e as trocas entre eles que acontecem na escola, nas reuniões, onde estão só eles, ajudam a dar estrutura para as relações vindouras. Esse período de interrupção bloqueou o contato, houve muitos adolescentes que sentiram demais, sofreram muito com a perda das amizades, até mesmo a história de colegas que morreram, familiares nesse período também. Então, foram muitas questões que eles não puderam dividir com seus pares, que são adolescentes também, o distanciamento dos grupos, até mesmo nas igrejas, grupos que tinham suporte, que tinham contato, ou seja, o contato humano, que é tão importante entre os iguais, foi muito reduzido. A falta dos professores, a referência de fatores de fora para dar confirmação ao que a caminhada familiar já vinha trazendo. Então, foi uma perda muito significativa. A atividade física, para o adolescente, a energia que ele tem, a questão do despertamento sexual, o contato, todos os processos que tem no corpo mesmo, eles foram agravados pela falta de atividade física, falta de exposição solar, e aí entra a questão dos índices de vitamina D, entra as questões da tensão doméstica, nunca tinham vivido muitos em casa por tanto tempo com os pais, e surgiram conflitos, apareceram vulnerabilidades familiares que antes não eram percebidas, então, fatores que desestruturaram quem está em fase de transição. Então, é bem típico esse sofrimento. Perfeito, perfeito. Luci, me diz uma coisa, existem políticas públicas, quais são as políticas públicas que são, aqui no Brasil, né, disponibilizadas para ajudar essas pessoas?
Olha, o trabalho feito geralmente assim, existem órgãos públicos, né? Algumas associações que são no município do Rio que eu conheça, algumas redes de apoio que eram algumas instituições, mas também foram muito prejudicadas com a pandemia, porque os cadastramentos foram espaçados, muitos profissionais se afastaram, então houve uma deficiência nesse aspecto. Existe um trabalho paralelo de muitas instituições, igrejas, né? O próprio CVV, algumas faculdades que têm redes de atendimento social, diversos grupos autônomos que trabalham, né? Eu posso até depois deixar um link que se coloque aí à disposição, né, no site, para que haja, né, esse contato, busca de acesso a algumas instituições que trabalham com esse suporte aos grupos. E, assim, a gente tem uma carência grande, porque a demanda é intensa. O relato de todos os profissionais de saúde mental é de demanda intensa, a ponto deles próprios estarem esgotados. Perfeito. Tá? Eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Existe alguma linha de apoio para esses profissionais que também realmente se estressaram, né, e continuam aí com uma carga enorme de atendimento e precisam ter o controle e a tranquilidade necessária para lidar com o problema do outro? Eu vejo assim como um grande ganho, que vem até inclusive com a questão da pandemia, que foi a exposição de trabalho através das redes, os grupos de suporte, que existem muitos profissionais que começaram a fazer lives, que têm ampliado o esclarecimento não só da população, mas também gerado parceria entre profissionais que começaram a se dar suporte, muitos cursos que existem, que são promovidos para a saúde do profissional. E, assim, todo profissional que trabalha com saúde mental, um dos tripés de sustentação é a terapia pessoal. É o que ele se trate também, porque ele é sujeito às mesmas demandas. E, na pandemia, ele ficou do mesmo lado do cliente, cuidando de algo que ele também estava vivendo, as mesmas dores, as mesmas vulnerabilidades. Então, há, sim, um trabalho maior, né, nesse sentido. Agora, o profissional tem que procurar, tem que se cuidar. Né? Verdade, porque senão ele não aguenta, né? Senão ele não Não, vai conseguir aguentar essa carga. Luci, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Foi muito, muito, muito bom conversar com você. Teu recadinho final, bem rapidinho, para o nosso telespectador. nós precisamos muito da psicoeducação e, acima de tudo, daquilo que Jesus falou, o amor, amar o teu próximo como a ti mesmo, aceitar quem você é, ser quem você é, entender que você foi criado debaixo de um modelo de perfeição, que é o próprio Deus, imagem e semelhança. E por conta desse amor que ele tem por nós, nós podemos amar e acolher aqueles que sofrem, que estão em dor emocional, com sofrimento existencial, para que eles entendam que a dor é transitória, mas que há uma esperança na fé, uma esperança de recomeço, e que nós estamos um ao lado do outro, podendo nos ajudar e ser socorro e suporte. Então, que Amém. Deus abençoe a todos, né, e nos ajude a nos colocarmos nesse lugar de ajudadores, daqueles que caminham com quem sofre. É isso aí, com a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Obrigada, Luci, mais uma vez, e obrigada a você. É um prazer. Obrigada pela oportunidade. Um abraço grande a todos. Obrigada. Abraço também, obrigada a você que participou conosco. Até a próxima.